Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Seu nome, para mais um pouquinho de aprendizado, para podermos entender as Suas palavras, os Seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando o ambiente para nos receber, e que permanecem conosco durante toda a palestra, nos trazendo boas energias, nos trazendo boas vibrações, nos auxiliando e nos tratando enquanto ouvimos a palestra da noite. É uma oportunidade infinita de nos conectarmos à espiritualidade e de podermos sintonizar e receber as boas energias. Essas energias também nos ajudam a abrir a nossa mente, a abrir o nosso entendimento, para que possamos não só escutar as palavras, escutar o ensinamento da noite, mas compreender de forma efetiva, para levá-las no nosso dia a dia. Para que possamos levar aos nossos lares, ao nosso trabalho, através da nossa mudança íntima, para que possamos nos tornar exemplos onde estivermos. Que possamos estar sempre nessa sintonia. Que o nosso coração possa estar sempre como um instrumento do Pai, como um instrumento de Jesus, para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Abençoa-nos no propósito de aprender, para podermos nos melhorar a cada dia. Fica conosco ainda uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar, boa noite a todos, hoje nós vamos falar do capítulo 99 do livro Vinha de Luz, que é um texto muito reflexivo, como todos, né? Todos os capítulos desse livro Vinha de Luz são convites à renovação interior, ao exame das nossas ações. São literaturas que vieram para nos chacoalhar, sacudir as nossas realidades e revisitar, na minha forma de entender, elementos da nossa vida para que possamos fazer uma nova configuração. É uma reconfiguração, uma ressignificação daqueles valores que são valores que nós ostentamos, muitos deles alcançados no longo da nossa jornada por fatores diversos, por situações pessoais ou por circunstâncias fortuitas, circunstâncias que vêm, que são inerentes à nossa realidade, são propriedades nossas, por assim dizer, frutos do círculo que nós frequentamos, da história de vida que nós temos. Em última palavra, fazem parte do nosso plano reencarnatório. E isso, quer dizer, os textos são textos de reforço, para que a gente vá se alinhando, se ajeitando, se organizando para poder seguir em frente. Esse capítulo 99, especificamente, ele começa com uma citação de Paulo. Emmanuel utiliza desses trechos iniciais para depois discorrer. E nós vamos fazer uma leitura bem rápida desse trechinho, é um trecho bem pequeno, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos. Aqui no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, quem frequenta aqui sabe que é um centro espírita que tem uma tradição, que tem os alicerces muito bem prostrados dentro da doutrina espírita,
e convida ao estudo. É um convite permanente aos estudos, aos exames, como eu disse no início aqui, e, portanto, a gente procura seguir com essas orientações. E, por conta disso, obrigatoriamente, quando nós estamos fazendo os estudos, fazendo as leituras, é inevitável a gente fazer o próprio exame, o exame da vida, o exame das coisas, como que nós estamos, para que lado nós estamos indo, o que está dando certo, o que não está, quais são as relevâncias, né, das coisas que a gente dá importância, que muitas das vezes não tem tanta importância assim, mas são importâncias que nós atribuímos de acordo com a maturidade espiritual, maturidade que nós temos no momento que as coisas acontecem. Do jeito que eu falei aqui, obviamente, quem está assistindo, ou quem vai assistir depois, ou quem está aqui hoje, já automaticamente fez uma visita, né, na realidade mais próxima, talvez na realidade do que aconteceu hoje, na realidade do que aconteceu semana passada, ou em alguma coisa que vai acontecer adiante ainda, algum compromisso que já tenha sido combinado. Isso tudo é viver. E viver é o atrito da vida, o contato constante com os nossos irmãos, com as pessoas que nós convivemos, sobretudo com os nossos familiares. Eu tenho comigo, e quem me conhece sabe disso, que os temas, até porque eu adotei isso para mim como uma referência, um modelo a ser seguido, modelo de... Quando eu estou me referindo às palestras, aos encontros, aos cursos e tudo mais. Então, eu começo sempre a fazer uma leitura, a fazer uma análise e penso naquilo que é o tema, vamos dizer assim, da minha vida, que é o livre-arbítrio e o determinismo. Inevitavelmente, eu vou para essa seara. E hoje não vai ser diferente. Porque o texto original, né, o nome que dá título a esse encontro, é Nos Diversos Caminhos. E aí que eu pergunto, né, quem de nós não esteve ou não está em alguma situação onde haja uma bifurcação, né? Para que lado que eu vou? Se eu for para cá, eu tenho uma consequência. Se eu for para lá, eu tenho uma outra consequência. Ficar parado não pode. Quer dizer, pode, porém, nós já sabemos o custo disso. O que devemos fazer? De um lado nós temos algumas possibilidades, do outro lado nós temos outras possibilidades. Isso é porque eu estou falando de duas opções. Às vezes existem 3, né? Às vezes existem 4. Hoje nós utilizamos o GPS, né, na vida daqui para fora. Qualquer lugar que você vai, a menos que você conheça muito bem o roteiro, você coloca lá o endereço do GPS e o GPS te guia. E às vezes a gente vai por um endereço que o GPS está nos guiando e fala assim, esse GPS está quebrado, não é possível, que ele está me mandando para um lugar que não corresponde ao endereço que eu quero chegar. E faz uma curva para cá, e faz um negócio para lá, e entra por lugares estranhos, por ruas que nós não gostaríamos de passar, porque nós demos um comando para que ele nos guiasse. E aí a gente aceita ou não. Eu, como um bom sorocabano, brigo muito com o GPS. E me ferro bastante com essa briga. E de certa forma com a vida é a mesma coisa. Porque a vida fala assim para você, ó, vai por aqui que você vai se dar bem. Olha, tem as orientações, tem os textos, tem os exemplos, tem, olha, quanta coisa que já está consagrado. E por alguma razão que nós já conhecemos, nós espíritas, mas estou falando para quem está aqui, obviamente, não para quem está assistindo, somos um pouquinho mais amadurecidos, temos várias jornadas de estudo, e a gente cai no mesmo erro, né? A gente cai na mesma armadilha, pecamos talvez por insistência na tentativa de achar uma solução para alguma coisa que na verdade nós já sabíamos que não existia daquele jeito, que é aquilo que nós estamos querendo ilustrar aqui. Os caminhos da vida. Os caminhos da vida são múltiplos, porém, existe aquelas coisas que estão no curso da nossa existência, no curso daquilo que é importante para nós como seres, como cristãos, como cidadãos. E por assim dizer, né, dentro dessa realidade, né, nos diversos caminhos da vida,
Esse texto, ele para mim representa como se fosse um espelho, como se você olhasse para um espelho e fizesse as perguntas para si mesmo. Emmanuel aqui nesse texto, na minha interpretação, ele faz um mapa das posturas humanas, entrando já no texto. Ele faz um mapa. E nesse mapeamento, a questão central é qual o caminho íntimo, aí ele já não estamos falando mais das coisas externas, nós estamos falando das coisas internas. Qual caminho íntimo nós estamos andando, nós estamos percorrendo. E continua, né? Nem todo contato com a verdade gera transformação. Está anotado nesse texto. É um espelho, como eu disse. Quando eu anotei isso para trazer aqui para nós, eu me recordei de uma situação que é muito comum, mais do que a gente pode imaginar, que é referente à informação. A informação por si só ela não transforma. A informação por si só ela não é capaz, para a maioria de nós, de fazer modificações sensíveis, verdadeiras, legítimas. Porque a informação é só uma informação. Quando nós temos um problema, uma situação problema, uma realidade, um enfrentamento, um confronto, aí ela transforma. E aí a gente se ocupa dessas literaturas, quando é o caso. Porque quando o problema é agudo, é crônico, é de monta maior, não dá tempo. Muitas das vezes não dá tempo. Você vive o drama e aquilo por si só te modifica os nossos circuitos, sistemas, conexões internas, e você sai transformado do outro lado. É esperado que isso aconteça. Mas nem sempre isso ocorre igual para todo mundo. E aí o que fazer? Vamos continuando com esse pensamento para o fechamento adiante. Se nem todo contato com a verdade gera transformação, o maior critério não está fora. Quer dizer, as informações não estão fora, elas estão dentro. E deve ser por essa razão que Emmanuel começa esse texto pedindo para que nós nos examinemos. Façamos os exames. E continua. A fé verdadeira, diz ele, no longo do texto, que é bastante grande, por assim dizer. A fé verdadeira não é uma fuga, e nem uma vaidade, e nem um discurso. E aí o que quer dizer isso? Para Emmanuel, os que vivem na fé, 2 pontos. Quem vive na fé acompanha o Cristo. Quem vive na fé examina a si mesmo. E quem vive na fé se torna instrumento da vontade divina. Posto isso, eu sempre trago para mim primeiro, porque eu me incluo dentro, qual parte de mim, porque eu entendo que eu fui criado simples e ignorante, então uma parte de mim continua simples e uma parte de mim continua ignorante. Essa parte simples está aprendendo e essa parte ignorante está vislumbrando as coisas que antes eram segredos ou eram mistérios e agora não são mais. Mas qual parte de mim verdadeiramente já acompanha o Cristo? Né? Qual parte minha mesmo, legítima? Qual parte nossa? Qual a nossa parte que realmente já está alinhada com esses propósitos, com esses temas superiores? É um questionamento, tá? Um questionamento que eu provoco agora a todos nós. E aí eu volto de novo no começo. Diante da circunstância aguda de uma situação problema, é que a gente é testado. E na hora que você é testado, às vezes a gente repete no exame. A gente agride, a gente transborda em ira, nós cometemos, digamos assim, avançamos o sinal, né? E depois a gente reflete. Por que eu falei o que eu falei? Por que eu disse o que eu disse? Por que eu fiz o que eu fiz? Então, esses encontros no Centro Espírita, através das orientações que o Centro nos dá dos temas, são convites a essas modificações, são reforços, são camadas que vão sendo colocadas em cima das nossas realidades, para que a gente tenha essa postura, tenha uma mudança de postura diante dessas situações. Ocorre que isso não é tão fácil assim. O ponto culminante desse texto, por exemplo, que é a fé, obviamente, a fé,
A fé ela está do começo do texto até o final, dentro dessa proposta do capítulo 99. E Emmanuel fala assim: a fé legítima não é um ornamento. Não é uma coisa para você colocar numa prateleira, para você colocar no pescoço, para você colocar no adesivo do carro, para você fazer um símbolo, fazer um stories no Instagram. Não é. Ela é vivida. E ela é vivida quando? Quando vêm os problemas. Porque você dizer que você é uma pessoa de fé é uma coisa. Agora, quando a água começa a subir, e aí ela começa a chegar perto daquela região onde você começa a se sentir desconfortável, é a hora que vem o teste. E ele coloca de uma forma muito nesse texto, que não sei se todo mundo concorda, não tem certo e errado, mas eu entendo que Emmanuel não é tão poético, ele é mais educador do que poeta, na minha forma de interpretar, o benfeitor Emmanuel. Mas ele diz assim, que a curiosidade, quer dizer, há também uma leitura muito atual desse capítulo, palavras dele: em nosso tempo continua existindo quem prefira, número 1, a curiosidade em vez do compromisso. Mas não é a curiosidade que gera o aprendizado? Não é a curiosidade que gera o conhecimento? Não é tentando acertar que você aprende com os erros? Mas aqui ele separa tudo e fala o seguinte, não se trata de ser curioso, se trata de usar o que você tem, se trata de se ocupar daquilo que você já possui, se trata de você colocar em prática os conhecimentos que você já consagrou. Mas quais conhecimentos são esses? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Se, por um lado, a gente tem a responsabilidade de ser melhor todos os dias, o convite, pelo menos, porque a responsabilidade é uma palavra talvez maior do que aquilo que a gente possa imaginar que seja. Mas, diante dessa proposta, e ele coloca aqui que a curiosidade é um elemento em potencial para que nós evoluamos, para que a gente consiga. No segundo movimento ele coloca assim: qual a sua opinião? Que opinião nós temos com relação à nossa própria vivência? Qual é a opinião que nós temos? Porque quando a gente fala dos outros, é uma coisa, e a gente fala dos outros, não adianta a gente falar que não fala. A gente tem um instinto de julgamento muito pronto. Mesmo que você não fale, você pensa. Mas vamos lá. A gente conversando entre nós, dentro do convívio social, dentro de qualquer outra situação familiar, ou não tem problema, qualquer situação, infelizmente ou felizmente, a gente tem uma opinião. E a opinião, muitas das vezes, é um julgamento. E aqui, Emmanuel trata isso de uma forma assim, olha, vamos tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, porque aquele que fala também é medido. E você é medido pela régua do outro. E aí vira uma salada, se a gente puder colocar dessa forma. Por quê? Porque a crítica, ela não propõe grandeza dentro desse cenário do capítulo 99. A crítica, ela propõe um estado de observação punitiva. Assim está escrito nesse capítulo, na minha forma de interpretar. Porém, claro que a reclamação que vem depois, que é o grande murmúrio que a gente escuta por aí. E o português, que é rico em adjetivos, coloca as coisas de uma forma, às vezes, ruim, como se fosse boa. E a gente compra, ou de outra forma, morde iscas. Isso é impossível de você frear. Na realidade que a gente vive hoje, tecnológica, digital, com a velocidade da informação, do jeito que ela caminha. Mas o que fazer? Cadê a autenticidade das coisas? Cadê a legitimidade das ações? Aonde estamos nós nesse cenário todo? Se Paulo nos convida lá no livro de Coríntios a nos examinarmos, qual é o exame que eu tenho que fazer diante da situação que a gente vive hoje? Eu fiz os meus, fiz as minhas anotações, me limitei a fazer 10 anotações e, sinceramente, quando eu estava no 5º item, eu já estava muito desconfortável.
Nem cheguei a completar o 5º item. Porque, vamos lá, resgatar o título. O título desse encontro é Nos Diversos Caminhos. Então, quando eu me organizei para esse encontro de hoje, eu fiquei fazendo uma retrospectiva histórica. E eu convido todo mundo a fazer isso, uma retrospectiva histórica de si mesmo. Como foi a sua infância, quais foram os elementos da sua infância que marcaram você, o que daqueles momentos, o que daquele aprendizado ainda vive, o que mudou, quais são as alternativas que nós temos agora, ou que você tem agora. As coisas deram certo? Foram felizes as decisões? Os caminhos que nós escolhemos foram caminhos que redundaram em sucesso? Sucesso aqui não significa ter dado certo. Esse é o ponto. Às vezes o sucesso é não ter dado certo. Por quê? Livre-arbítrio e determinismo. Volto no item que eu falei. Às vezes não é. Você vai tentar e não está para. O universo. Já ouvimos falar assim: o universo conspira? Na minha família tem um ditado assim: tem gente que é tão azarado que se o cara abrir uma fábrica de chapéu, as pessoas vão começar a nascer sem cabeça. Porque não está na vida, na história daquela pessoa ser bem sucedido com fábrica de chapéus, né? Porque não está no história. Mas como é que explica isso para a maioria das pessoas? Porque, notadamente, quem falava muito isso era o Sr. Miguel. O Sr. Miguel falava muito isso. Eu aprendi muito com ele com relação a isso. Ele falava assim, notadamente, tem pessoas que, aos olhos do mundo, têm azar. Não é que azar, é que lá atrás, nos históricos anteriores, das vidas anteriores, dos momentos anteriores, nas retrospectivas anteriores, a criatura transgrediu tanta regra, fez tanta coisa, que o aprendizado dela agora é justamente esse. Ela tem que chegar quase lá e aí não dá certo. Tem que chegar quase lá e sofrer a frustração. Tem que chegar quase lá e voltar no final da fila. Claro que para a pessoa é uma coisa horrível. Enquanto para uns, como disse também o Sr. Miguel em várias palestras aqui, não sei porque hoje eu estou muito com ele na cabeça, mas ele dizia o seguinte: olha, tem gente que vem com bilhete premiado. Não é bilhete premiado, é merecimento. Mas aos olhos do mundo, parece que é um bilhete premiado. Se a pessoa fizer 10 coisas, 11 dá certo. Enquanto tem pessoas que faz uma coisa, 2 dá errado. Porque aquela coisa desdobra em outra coisa, que desdobra em outra coisa, que volta para si próprio. E aí ele fala assim, quais caminhos eu devo seguir? Que caminho eu devo adotar para mim como meta de vida, como missão, como alternativa, como seja. Enfim. São questionamentos, né? Como eu disse, né? Às vezes eu venho aqui, bagunço um pouco a cabeça das pessoas. A pessoa vem aqui, sai com mais pergunta do que resposta. Às vezes a gente não consegue entregar as informações de forma que planifique, mas faz parte do Espiritismo. O Espiritismo, na sua função que é filosófica, religiosa e científica, tem a parte filosófica. E a parte filosófica é justamente a questão dos questionamentos. E perguntas a gente tem bastante. Resposta, vamos nos debruçar aos estudos para poder elucidar aquilo que for possível. Há muitos caminhos ao redor da verdade, Emmanuel diz, mas só um caminho conduz à transformação. Aquele em que a criatura deixa de exigir do mundo e começa a examinar a si mesmo diante de Deus. Frase de impacto. O problema do espírito não é estar longe da luz. Muitas das vezes é permanecer ao redor dela sem deixar-se iluminar. É um mistério isso, né? É um mistério. Como pode, né? A gente pode se perguntar, como pode pessoas que são radiantes, iluminam por onde passam. Onde elas estão, existe uma aura de luz, existe um bem-estar
automático. E enquanto algumas pessoas, absolutamente o contrário. São pessoas que têm um olhar crítico, criaturas que são irmãos nossos, são pessoas. Nós conhecemos as pessoas assim. Se você fechar o olho assim, você já vê na sua cabeça rapidamente. Talvez nós sejamos, para algumas pessoas, essas pessoas. Espero que não. Mas, fazer o quê, né? Às vezes a gente incomoda. Espero que não, como eu disse. Mas tem gente que tem uma crítica pronta, um verbo afiado. São proposituras tóxicas. São elementos que, ainda que nós nos esforcemos para aceitar, existem barreiras que impedem que nós consigamos ter um bom trânsito com essas pessoas. E o que fazer? Distanciar-se. Deixa a pessoa no ritmo dela, deixa a pessoa do jeito que ela acha que é certo de proceder com a vida, e nós cuidemos daquilo que é patrimônio nosso, que é a nossa paz, que é a nossa evolução, que é a nossa conquista pessoal. Emmanuel repete várias vezes nesse texto, como em tantos outros, tudo vem de dentro para fora. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Hoje ainda, agora de pouco, antes de entrar aqui para a sala, eu escutei isso. E não por acaso tem a ver com o nosso encontro de hoje. E do que o nosso coração anda cheio? Que é a pergunta que eu faço. Como fazer uma terapia, uma autoterapia, para que desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, o nosso coração tenha alimento, seja alimentado com informações, com imagens, com fluidos, com energias positivas, para que a gente tenha melhores performances diante dos desafios da vida, que são muitos. Eu iniciei a noite falando dos atritos. O atrito é que faz crescer, o atrito é que faz a gente evoluir, os desafios da vida que faz a gente aprender. Mas se a gente conseguir, ao que nós defrontarmos com esses desafios, tivermos o nosso coração em paz, nem que seja uma paz relativa, não por acaso, as coisas são relativas. O que é para uma situação de dificuldade, para outro não é nada, é um desafio normal. Para outros, quantas pessoas a gente não vê passando por dramas, passando por problemas de grande monta, coisas severas, e a pessoa sorrindo, a pessoa feliz, a pessoa dando para a gente lições de fortalecimento, aonde para a gente um drama mal resolvido, de um problema corriqueiro, que se bobear, no que você dorme, no outro dia você nem lembra, ou ainda que lembra, ele já meio que já está se dissolvendo, mas naquele momento a gente estava pilhado, e a gente encontra com pessoas com problemas muito maiores, problemas muito severos, nos caminhos da vida, né? E esses caminhos, a pessoa nos ensina, fala assim, olha, não ensina falando, ensina vivendo. E ela fala sem dizer nada, no que a gente percebe e aceita, e nos chocamos, e nos envergonhamos até, diante do exemplo que a pessoa dá, sem dizer, às vezes, uma palavra, só com um sorriso. Ainda essa semana, nós tivemos lá do lado da nossa filial a desencarnação de uma pessoa que estava no trabalho, estava trabalhando e desencarnou. É o manobrista do estacionamento, o senhor Manuel. Foi ontem, hoje é dia 1º, foi dia 30. Ou foi ontem? Foi ontem, desculpe, foi dia 31. Me ligaram cedo, falaram, te passar uma notícia, o senhor Manuel acabou de desencarnar aqui no estacionamento. Teve um mal súbito e acabou falecendo. Imediatamente me veio a imagem dele na cabeça. Como que era a imagem dele? Uma pessoa que sorria, uma pessoa que era prestativa, uma pessoa que não tinha preguiça, uma pessoa que tinha uma palavra uma palavra de incentivo, de motivação, dentro da simplicidade dele, dentro da realidade que ele vivia,
dentro do plano reencarnatório dele atual, mas era uma pessoa que tinha coisas boas para oferecer. Na minha cabeça ficou assim, provavelmente ele vai ser bem atendido, ele vai ser bem assistido na espiritualidade, ele vai ser bem recebido. Enderecei para ele uma prece de gratidão pelos momentos que a gente conviveu juntos. Então ele me ensinou muito, porque quantas vezes, conversando um pouco com vocês, quantas vezes eu não entrava no estacionamento com algum problema, com alguma situação, e aí no que ele me vinha receber, abria a porta do carro, bom dia, como é que vai? Que o seu dia seja fantástico, que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja de superação. Eu falei, pô, o cara é um coach, meu, é um psicólogo de plantão, gratuito, mas com que base? Com a base da dor dele, porque morava em situação uma situação difícil, morava num lugar distante, pegava 2, 3 conduções para chegar. Então você vê que não o estilo da vida dele é um estilo de vida modesta, mas o que ele traduzia para a gente como força era de grandeza superior. Era de uma iluminação que a gente não encontra, muitas das vezes, num lugar repleto de ouro, repleto de dinheiro, repleto de fartura. E se você fosse verificar na intimidade da vida dele, faltava um monte de coisa. Mas faltava coisas que muitas vezes o dinheiro não compra. E o que o dinheiro comprava, talvez ele já tivesse. Que é uma casa, um lar, uma família, meios para se sustentar. Nós todos aqui já vimos várias palestras, assistimos vários encontros do Divaldo e de outros oradores, de outras pessoas renomadas, que nós temos admiração. E muitos deles falam de temas parecidos. Eu tenho muitas lembranças de vários, e me veio à cabeça o próprio Gandhi. Quando foram visitar ele e viram que a casa que ele morava era muito simples, modesta, poucos móveis, tal. Na transformação dele, lá na frente já, quando ele já estava sublimado praticamente de tudo. E tinha um retrato de Jesus Cristo na parede. E o cara falou assim, mas o senhor o que Cristo faz na parede aqui? Ele falou, mas eu amo Jesus, amo Jesus. Eu só tenho medo dos cristãos, Cristo eu amo, mas do cristão eu tenho um pouco de medo. Por conta das histórias, obviamente, ele se referia às histórias antigas dos cristãos, e ainda a época fazia algum sentido. E ainda hoje, se a gente puder interpretar. E depois continuaram perguntando para ele. E aí tinha um livro, tinha uma Bíblia lá, e tinha vários livros de várias religiões, entre eles a Bíblia, e estava aberto justamente no Sermão da Montanha. No que ele falou assim, olha, se todos os livros, se todas as literaturas, se tudo acabar e queimar e exterminar, e só sobrar o sermão, nada estará perdido. Porque justamente o sermão é um convite às renovações, é um convite às reflexões, é um convite à mudança de postura, é um convite às ressignificações, enfim, tudo aquilo que é tema desse capítulo 99. Sem querer me estender muito aqui no tempo, prosseguindo aqui, a minha proposta de encerramento, falando das questões finais aqui, Emmanuel convida-nos, como sempre, cada espírito a examinar o seu próprio caminho, examinar as suas próprias pegadas, os seus próprios passos, iluminando com as orientações de Jesus. Então, se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, faça uma oração, ore, ajoelhe-se, modo de dizer, metaforicamente falando, mas pode se ajoelhar também fisicamente, mas faça uma oração para pedir ajuda para que lado você vai. Porque alguns de nós estamos começando, outros já estão ensinando, e outros já estão despertando, e outros já estão
Cada um está numa fase da vida, cada um está numa fase, e a gente vive numa comunidade onde, como eu disse, existe muita crítica, e na crítica a gente tem um aprendizado. Mas, sobretudo, ele diz o seguinte: não julgue. Ele dá esse recado. Procure ocupar-se de... Em outras palavras, coloque a sua inteligência a favor da sua vida, não a favor da burrice. Colocar a inteligência a favor da burrice vai te trazer pesares. Em outras palavras, ele quer dizer isso nesse texto. É um tema que não se esgota, nós estamos já quase com o tempo esgotado, e eu vou fazer aqui as minhas palavras de encerramento através de uma oração que eu meditei e anotei ela, que diz assim: Senhor, ensina-nos. Não é a oração ainda de encerramento, é uma oração do encontro. Senhor, ensina-nos a respeitar os caminhos que nós ainda não compreendemos. Porque muitas das vezes a vida nos conduz para algum lugar que não é exatamente onde a gente queria. Mas a gente tem que agradecer também. Nos ajuda a compreender de tal forma a silenciarmos-nos diante daquilo que a gente ainda não conhece. A confiar. Confiar, porque, sobretudo, nós estamos sendo observados, cuidados, amparados por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, pela espiritualidade que nos acompanha. E que nos diversos caminhos da vida, cada um de nós estamos no nosso curso, nós possamos um dia encontrar a verdadeira luz, a luz definitiva, aquela luz que é permanente. E essa luz permanente, ela há de brotar de dentro, ela há de acontecer de dentro para fora. Oremos. Aqueles que desejarem fechar os olhos, aqueles que desejarem fazer uma breve reflexão do nosso encontro através dessa oração, inevitavelmente vem muita informação na nossa cabeça, de maneira que vamos filtrando e pedindo mesmo, vamos pedir ajuda, pedir de forma humilde que a espiritualidade, que os benfeitores, que aqueles espíritos que são simpáticos à nossa causa e que nos acompanham e que nos atendem aos clamores diversos, que inevitavelmente nós sussurramos e às vezes gritamos, possam estar muito próximos de nós nesse momento, nos trazendo amparo, nos trazendo conforto, nos trazendo as boas intuições, as boas energias, as vibrações energéticas de planos superiores que, ao contato com o nosso corpo físico, consigam alterar, se assim merecermos, as nossas bases, as nossas estruturas, sobretudo aquilo que está no nosso íntimo, que possamos receber as ajudas, os auxílios, os amparos e toda sorte de cuidados especiais para que possamos
acertar mais e errar menos. E ainda assim, diante de eventuais erros, distanciamentos, ou que por algum motivo o caminho que nós houvermos escolhido não seja exatamente do jeito que nós havíamos esperado, desenhado, que possamos em tempo recuperar o passo, fazer os desvios, agradecer o aprendizado e continuarmos com a nossa jornada, pois inevitavelmente nós haveremos de alcançar o êxito. Alguns de nós com mais passos, outros de nós com menos, mas todos nós, assim está escrito, assim proclamou Jesus, haveremos de alcançar a luz. Com nosso pensamento elevado em Deus, que é o nosso Pai, e a Jesus, que é o nosso Mestre, a todos os bons espíritos que nos acompanham, a nossa gratidão pela vida, gratidão por todas as bênçãos que temos recebido, gratidão por todos os desafios que têm nos alcançado, que têm nos chegado. Elevemos o nosso pensamento ainda uma vez e busquemos em nossa mente aquelas pessoas que saibamos estarem necessitadas de ajuda, aquelas pessoas que recentemente desencarnaram, aquelas pessoas que estão precisando de amparo psicológico, amparo físico, amparo emocional, amparo material, que a nossa mente, que os nossos bons sentimentos os alcancem e os envolvam em muita ternura e que nós possamos nos felicitarmos com esse pensamento de amor, de carinho, de entrega, de devoção. E assim, portanto, agradecidos que estamos por todas as bênçãos recebidas, por escolhermos estarmos aqui hoje, dedicarmos esse tempo para os nossos objetivos espirituais, vamos pedindo para a espiritualidade a devida licença para encerrarmos o nosso encontro da noite. Com muito amor, que assim seja, e graças a Deus.